Bom, pessoal, seguindo com as regras, a gente vai iniciar uma anotação sempre, de preferência, como aquele paciente chegou e da onde ele veio. E aí isso aí fica meio nebuloso, nas regras isso pode mudar de instituição para instituição. Geralmente você vai colocar de onde ele veio. A procedência, então, desse paciente. Então, procedência. Será que seu paciente veio de um pronto-socorro, de uma UBS, ele veio da rua, ele veio do SAMU? De onde veio esse seu paciente, né? E como é que ele chegou até você? Ele chegou numa cadeira de rodas, chegou numa maca, chegou andando? Qual que foi o jeito que seu paciente chegou? E uma das coisas mais importantes também, quando a gente fala, depois que a gente fala da procedência, é do nível de consciência. Então, se o paciente chegou alerta, ele chegou consciente, orientado, chegou confuso, né? Chegou em coma já, qual que é o nível de consciência do seu paciente? A gente vai aprender nível de consciência, não se preocupe, tá? Mas, professor, você está falando tudo isso, a gente nem sabe as coisas. Calma, calma. Isso aqui é muito importante para a gente já ir treinando certas coisas que nós temos que saber a partir daqui já, né? Mesmo ainda colocando no início do técnico de enfermagem, a gente precisa saber isso aqui, porque é muito importante, tá bom? Então, nível de consciência, né, que é a primeira coisa que eu vejo do meu paciente, e aí eu começo uma análise. Qual que são os aspectos físicos do meu paciente? Né, o meu paciente, meu paciente não tem uma perna. Nossa, mas é tão importante anotar isso na primeira vez. É muito importante, porque já pensou se meu paciente coloca um processo no hospital porque ele perdeu uma perna, sendo que ele já tinha chegado sem uma perna? Então, olha só, não estou falando que, né, o paciente não deve se confiar num paciente. Mas as pessoas não são todas iguais, gente. Então a gente tem que anotar justamente por causa disso, tá? Então, os aspectos físicos e, junto com os aspectos físicos, os aspectos psicológicos. Ou seja, eu estou falando aqui do humor, como é que esse paciente se porta, né? Será que ele é agressivo? Será que ele é tranquilo? Será que eu vou precisar tomar umas medidas de proteção para a minha equipe em relação a esse paciente, por isso que eu devo anotar, né? O paciente já chegou agressivo. O paciente, por exemplo, muito comum, paciente ferido que é preso, né? Sei lá, entrou em confronto com a polícia, levou uns tiros e não morreu e está internado no hospital, a polícia está aguardando ele. Todas essas informações são cruciais para o próximo plantão, e é por isso que a gente tem que colocar na minha anotação, tá? Então, os aspectos psicológicos, claro, vamos falar também dos aspectos econômicos ou socioeconômicos, né? Se eu estou falando de socioeconômicos, eu posso falar de família, não posso falar de renda exatamente, porque a minha anotação às vezes não tem esse intuito, apesar de ser muito importante para acionar certas entidades do governo que podem ajudar a gente no cuidado com esse paciente, né? Então, além desses aspectos aqui, a gente precisa verificar o que o paciente traz como, por exemplo, quais são as demandas do paciente. Então, o paciente está ali por quê? Por que ele foi internado, né? Quais são, por exemplo, as alergias que ele tem, né? Ou quais são as dores que ele tem? Quais são as dores? Não só as dores físicas, são as dores psicológicas também, que são muito importantes para a gente colocar durante a nossa anotação de enfermagem.